Quem nunca passou pelo luto? Quem nunca teve uma crise de ansiedade de literalmente tirar o fôlego? Ou quem não precisou tirar um tempinho só para conseguir olhar para si, respirar e cuidar de si mesma? Oi, bonitas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Keisa Souza, sou psicanalista de mulheres reais e aqui no meu canal eu falo sobre luto, sobre ansiedade e sobre autocuidado, a partir de uma perspectiva psicanalítica, mas não com base só na minha formação acadêmica, mas em tudo aquilo que eu já vivi de fato e na mulher que eu me tornei. No vídeo anterior, eu compartilhei com vocês um pouco sobre o meu recomeço. E hoje eu quero te contar o porquê que eu escolhi falar justamente sobre esses temas tão intensos e tão profundos, mas que de fato significam muito pra mim e eu preciso compartilhar também com vocês a partir desse canal do YouTube. Bom, luto, ansiedade e autocuidado. Esses três caminhos, eles se cruzam mais do que a gente pode imaginar. E quando a gente começa a compreender isso, de fato, a vida vai fazendo mais sentido, mesmo que a gente esteja passando por um extenso caos. Foi o que aconteceu comigo. Bom, o luto foi o primeiro que me atravessou aí e me cortou e me machucou por inteira. Só que o luto, ele também me ensinou o quanto que a vida é frágil e o quanto tudo pode literalmente mudar de repente. Luto, pra você que não sabe, não é apenas sobre a morte em si, sobre perder alguém para a morte, mas sobre todas as perdas que a gente vai tendo aí ao longo da vida, ao longo do caminho. O fim de uma amizade, um sonho que não deu certo, uma fase que acabou, perder um animalzinho, que às vezes é um luto não reconhecido pela sociedade, mas ainda assim é um luto. Um término de um relacionamento também é um luto e que muitas vezes as pessoas não reconhecem como uma perca, mas a verdade é que o luto é uma experiência de perda com impacto emocional muito grande. Então, depois de um certo tempo e tentando absorver aí tudo que estava acontecendo, tentando entender tudo que estava acontecendo comigo nesse processo de luto, vieram de fato as crises de ansiedade, que são crises que a maioria das pessoas desenvolvem a partir também do luto. Então foi uma vontade de controlar aquilo que não pode ser controlado, controlar o incontrolável. A sensação de que se eu não fizer tudo certo, se eu não der conta de tudo, nada vai dar certo, nada vai fluir. Então eu tinha a cobrança das pessoas e insisti que eu precisava ser forte, aquela velha frase. O tempo todo era a cobrança das pessoas e também tinha a minha autocobrança. Por conta de eu ser terapeuta, eu não me permitia sofrer. Então, como que eu poderia ser terapeuta, trabalhar com a saúde emocional das mulheres se eu estava sofrendo? Então, eu tinha uma autocobrança muito grande. Apesar de que os dentistas também precisam escovar os dentes, não é verdade? Então, a ansiedade, ela me atropelou, né, nessa parte aí da minha vida. E aí eu comecei a entender que mesmo como terapeuta, eu também tinha o direito de desmoronar. Então a ansiedade, ela chegou pra mim na minha vida como um grito de socorro de uma mulher que estava tentando dar conta de tudo, quando na verdade ela só precisava ser acolhida, ela só precisava descansar e ela só precisava de fato entender o que estava acontecendo com ela. E aí foi exatamente nesse ponto, nesse grito de socorro, que entrou o autocuidado na minha vida. E aí eu comecei a perceber que o autocuidado, ele não é sobre spa, não é sobre skincare, não é sobre isso. Não é sobre maquiagem, não é só sobre isso. Não é sobre ter uma rotina perfeita, sabe? Mas é sobre você se ouvir, é sobre você se acolher, é sobre você se permitir. O autocuidado, ele é sobre presença. Então, se você reparar bem, esses três temas, eles se conectam muito. Porque o luto, ele me mostrou que a vida é breve. E é muito breve. A ansiedade me mostrou, me ensinou que eu não posso e que eu não vou controlar tudo. E o autocuidado, ele simplesmente me lembrou que mesmo diante do mais profundo caos, da minha mais profunda dor, eu posso
e eu consigo de fato escolher, porque o autocuidado ele é uma escolha, escolher viver com mais leveza. Então, quando eu percebi tudo isso, quando eu percebi que um encaixava no outro, tudo mudou na minha vida. Porque aí eu deixei de ver a dor como uma inimiga, como alguém que estava ali para realmente me atropelar, me esmagar, acabar comigo. E eu comecei a ver a dor como um processo de cura de coisas que já estavam acumuladas dentro de mim. Então, por isso, quando eu falo sobre esses temas, eu não falo de um lugar distante, eu não falo só de teoria, eu não falo só dos livros, daquilo que eu aprendi na minha formação como psicanalista e como especialista nas emoções femininas. Eu de fato falo isso de dentro, sabe? De quem viveu, de quem chorou, de quem se desesperou, de quem teve que aprender a lidar com a própria dor. E agora sim, eu posso ajudar a curar. No próximo vídeo, eu quero te contar o que me dá tanta autoridade assim pra falar sobre esses temas, sobre o luto, ansiedade e autocuidado. Não pela teoria, mas pela vivência. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te tocou, se fez algum sentido pra você, se você se conectou comigo de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que vão acontecer agora aqui no canal. Aproveita, compartilha esse vídeo com uma mulher que você sabe que vive uma dessas dores. E aqui embaixo eu vou deixar o link do meu canal lá no WhatsApp, porque lá a gente criou uma comunidade e eu posto conteúdo 3 vezes na semana sobre autocuidado feminino e você vai receber direto no seu celular. Nós temos unido forças como mulheres, estamos uma ajudando as outras e tem sido incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que faz parte da minha trilogia do recomeço aqui no canal, porque muita coisa mudou, principalmente dentro de mim, e eu quero compartilhar tudo isso com você. E é como eu sempre digo, toda dor pode ser transformada em propósito. E é exatamente assim que nascem as pérolas. Até o próximo vídeo. Tchau!